Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou resolver um problema com vocês. Gostaram da minha unha pra começar? Pintei ontem pra gravar o vídeo, tá até combinando com a minha blusa. Enfim, brincadeiras à parte, um exercício clássico de desenho geométrico. Clássico, clássico, clássico. Qualquer livro aí você encontra e vamos pensar juntos, tá? Então, aqui eu falo, ó, dado A e B, então, 2 pontos quaisquer e uma reta. Ah, e um detalhe, né? Os 2 pontos estando do mesmo lado da reta, né? Então, pensa que essa reta aqui, ela divide o plano em 2 partes, A e B estão no mesmo lado. A ideia, estão no mesmo semiplano, para ser mais adequada. A ideia é determinar um ponto P que pertence a essa reta, de tal modo que o segmento, a soma, né, de PA mais PB, seja o mínimo possível. E aí, esse tipo de exercício de mínimo são exercícios bastante interessantes. E se eu fosse você, eu dava uma pausa e pensava um pouco, né? Então, como que a gente consegue determinar aí quais são as características que eu preciso ter para fazer com que uma distância seja mínima entre pontos? Se eu tenho 3 pontos, qual que é o caminho mínimo que eu posso determinar entre eles? Pausa e pensa. Pensou? Gente, eles precisam ser pontos o quê? Colineares, né? Então, se eu tenho um ponto C, um ponto D e um ponto M, a menor distância é determinar de modo que eles sejam colineares. Nem sempre eles vão ter. Por exemplo, nesse caso aqui, eles não vão ser colineares. E aqui também não vai estar, porque esse ponto vai estar nessa outra reta, e o A e o B não pertencem a essa reta. Mas eu preciso garantir algumas distâncias, né? Então, olhar para isso como que eu determino, então, talvez um ponto M', de modo que eu consiga determinar essa distância como sendo uma distância mínima. E aí, para pensar nisso, a gente vai utilizar aqui uma coisa interessante. E aí, primeiro, eu vou resolver o problema com vocês, depois eu vou explicar por que essa solução ela é válida, beleza? Então, eu vou iniciar determinando o simétrico de A em relação a R. O simétrico de A em relação a R. Eu vou escrever, tipo aqui como primeiro passo, vai ser realizar a reflexão em relação à reta R do ponto A, e aí eu vou encontrar o ponto A'. E aí, como que a gente faz isso, né? Determinar simétrico é simples, né? Então, preciso garantir que R vai ser a mediatriz de A', que são esses pontos correspondentes. Então, eu vou concentrar em A, determino 2 pontos aqui. Então, a ideia é que eu poderia construir a mediatriz, então, determinando mais um ponto aqui. E, no geral, a gente altera essa medida, né, para construir, desculpa, perpendicular, mas eu já vou ser mais precisa e já vou manter essa distância. Opa! E já vou manter essa distância aqui, que aí fica mais fácil. Então, basicamente, eu já encontrei aqui o nosso correspondente, que é o nosso ponto A'. E aí, esse exercício está envolvendo aqui todo um processo, de reflexão em relação à reta, né? Então, se esse é um conteúdo que você ainda não trabalhou, pausa aqui, tem um vídeo no canal sobre isso, reflexão em relação à reta, para entender os conceitos. Mas a construção é basicamente essa. Gente, beleza, encontrei o simétrico. Eu vou agora determinar o ponto P como sendo a intersecção do segmento AB. E aí, percebe que eu nem precisaria traçar o segmento AB, eu vou traçar só para vocês visualizarem melhor. Aí, eu vou traçar de pontilhado, que eu poderia só alinhar e marcar aqui onde estará o nosso ponto P. Esse daqui. Então, o que eu fiz agora, como passo 2 desse exercício, é falar que o nosso ponto P, ele é a intersecção do segmento B', intersecção com a nossa reta R. Essa é a ideia. E aí, então, pronto, resolvi o problema. Já determinei o ponto P, de modo que a distância, que é a soma de AP, PB, seja mínima. Consegue pensar o porquê que essa solução está correta? Vou te contar. Pausou, tentou, agora eu vou te contar. Gente, quando eu olho para isso daqui, eu sei que necessariamente a medida. E aí, eu vou fazer assim, ó. Determinar aqui, só para conversar com vocês, um ponto X. Tudo bem? Então, olha, pensa comigo.
Opa, eu tô sem minha lapiseira 07, infelizmente. Então, vai ter que ser na 05. AX vai ser igual à linha X, concordam? Essas duas medidas são iguais, né? Esses pontos são simétricos, estão à mesma distância. Quando eu olho para esse segmento, para essa soma, a linha P mais PB, eu sei que essa distância aqui é a menor distância possível, né? Porque percebe que eu tornei esses 3 pontos colineares. Foi o que eu estava contando para vocês, a menor distância, né, entre 3 pontos, é quando esses pontos são colineares, né? E aí eu tenho essa reta que vai conter todos esses pontos, porque a gente determina colineares. Então, isso aqui acontece. Essa distância aqui, concorda comigo que é a menor distância possível? Sim. Então, aqui eu tenho que, necessariamente, B, P, a linha, são pontos colineares. Aí, esse hífen aqui tá me falando que P está entre a linha e B, e eles são colineares. É uma notação matemática sobre estar entre. Só que, aqui, a distância de A' para P é a mesma distância de A para P. Essa distância aqui é exatamente a mesma distância que essa. Você pode justificar fazendo congruência de triângulos. Aqui essa distância vai ser a mesma. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo reto. Esse lado aqui vai ser um lado comum. Então, automaticamente, essa distância aqui vai ser idêntica a essa. Então, eu tenho que AP mais BP é exatamente igual, né? Exatamente igual a linha P mais BP. E essa distância aqui é a distância mínima. Automaticamente, essa daqui também vai ser a distância mínima. Pensando, então, na ideia de simétrico que a gente fez aqui. Achou difícil? Como que bateu aí para você pensar sobre esse problema? Ele é um exercício bastante clássico, né? Como eu comentei quando a gente pensa em desenho geométrico. E passa aqui por essa ideia de simétrico, né? E a gente consegue justificar aqui com elementos básicos da matemática. Pontos colineares, estar entre, congruência de triângulo. Percebe que o roteiro de construção é bastante simples. E aí, ó, aqui eu decidi fazer... desculpa. Aqui eu decidi fazer a reflexão do ponto A. Mas perceba que se eu tivesse feito a reflexão do ponto B, teria encontrado um B' aqui, daria a mesma coisa, né? Então, a solução seria a mesma. Pensa aí um pouquinho por quê. Galera, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela força, curte o vídeo e não se esqueça sempre, bora construir?